Oi, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Gente, ano letivo 2021, sejam todos bem-vindos a esse ano. Que seja um ano maravilhoso, cheio de aprendizado, que nós possamos compartilhar conhecimentos. É um ano atípico, mas vamos nos acostumar com isso. Vamos iniciar assim, ó, de maneira virtual, mas logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Bom, sou a professora de língua portuguesa, professora Lenilza Oliveira. Para quem me conhece, já estava com saudade, e para quem não me conhece, é um prazer lhe conhecer. Bom, nossa mensagem do dia: gentileza, atitude que transforma. Ser gentil é mais do que ser educado, é uma forma de enxergar o mundo. Eu adoro essa palavra, gentileza, porque, como eu sempre digo, gentileza gera gentileza, então exagere na gentileza. Algumas formas, gente, de estudar de maneira eficiente. Anota essas dicas. Primeira dica: planeje seu estudo. Pegue o seu cronograma, colhe num lugar visível e veja de segunda a sexta quais serão suas matérias para você estudar de maneira organizada. Dica 2, prepare-se para estudar. Pegue todo o seu material, gente. Lápis, caderno, caneta, borracha e uma garrafinha de água para se hidratar, para não precisar ficar levantando e procrastinando toda hora. Dica 3, faça resumo, gente. Isso é muito importante, porque fazendo resumo, você vai ver as partes que mais te chamaram a atenção e as partes que podem te ajudar a estudar também. Crie exemplificações. Criar exemplificações é muito importante, porque além de anotar os exemplos que a professora lhe dá, você vai criar os seus exemplos também. Resolva questões para aprender a memorizar. Gente, memorizar não é simplesmente decorar, e sim assimilar aquilo que você aprendeu. Resolva questões para memorizar e revise o conteúdo estudado. Depois de aprender a exemplificar e memorizar, você vai o quê? Vai revisar todo o conteúdo que você estudou, porque revisando você vai estar praticando novamente. Vamos ver a nossa matéria de hoje? Bom, recapitulação. Nós teremos 3 aulas de recapitulação. Essa será a primeira, que é sobre oração, frase, oração e período. Gente, isso é mega importante. Você já estudou no passado esses 3 itenzinhos básicos e nós vamos relembrá-los. Vamos lá? Então vamos lá. Relembrando aí o conceito de frase. Enunciado capaz de transmitir uma ideia dentro de um contexto. Pode ter verbo ou não. Se eu vou passando pelo amigo e oi, não tem verbo, mas eu consegui transmitir a mensagem que eu quero. A mensagem que eu quero é dizer que eu estou cumprimentando. Se eu passo também, oi, tudo bem? Transmitir a minha ideia, não tem verbo e consegui me comunicar. Então, frase é eu conseguir transmitir a ideia dentro daquele contexto. Ou seja, é o meu interlocutor entender o que eu estou querendo dizer. Dentro das frases, nós temos aí frases declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as optativas. Iniciaremos aí pelas frases declarativas. O emissor da mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Declarativa, então, eu tenho na maneira da forma afirmativa ou negativa, mas eu vou conseguir transmitir o que eu quero dizer. Vamos lá para exemplos. O curso termina esse ano. Eu estou afirmando que o curso terminará este ano. O curso não termina este ano. Eu estou ali negando, porque eu estou dizendo que não terminará o curso esse ano. Olha aqui, nas frases... tá eu e Cebolinha. Nas frases declarativas, negativas, eu vou ter sempre aqui, ó, não. Se não, se tiver a palavrinha não, eu já sei que a minha declarativa será isso mesmo, negativa, muito bem. Já nas frases interrogativas, o emissor da mensagem interroga sobre algo direta ou indiretamente. Diquinha: quando eu estou falando de frases
interrogativas de perguntas diretas. Se for de maneira direta, eu vou ter aqui uma interrogação. Então, vai ser bem mais fácil as frases interrogativas de perguntas diretas, de maneira direta, eu estipular qual será ela, vendo aí a minha interrogação. Já a minha frase interrogativa de pergunta indireta, eu não preciso de interrogação, porque o meu interlocutor vai entender o que eu quero dizer a ele. Exemplo: gostaria de saber se você quer comer. Eu não tenho uma interrogação, mas através do verbo, da maneira que o verbo está expresso na oração, no caso aqui da frase, eu consigo identificar que é uma pergunta indireta e eu estou fazendo, como o próprio nome diz, interrogativo, estou fazendo uma pergunta. Agora vamos para a classificação dos tipos de frase nas frases exclamativas. O emissor da mensagem manifesta emoção, surpresa, porque é declarativa, é expressiva. Exemplo: que lindo! Puxa vida! E o que eu posso perceber na minha frase exclamativa? Que eu tenho um pontinho de... Vamos lá, tenta relembrar. Ponto de exclamação. Enquanto lá nas interrogativas, na forma direta, eu tenho a interrogação, aqui nas exclamativas eu vou ter um pontinho de exclamação. Nem lembrava mais o nome do pontinho, né? Mas agora a gente está relembrando. Falando agora das frases imperativas. Quando a gente fala de imperativas, a gente sabe já que é uma ordem, é algo que está expressando ali força. Então, vamos lá. O emissor da mensagem emite uma ordem, conselho ou pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Exemplos: faça o almoço. Eu estou ali ordenando, fazendo um pedido, afirmando que a pessoa tem que fazer o almoço. Não faça o almoço. Eu também estou ordenando para que ele não faça. Se você observar, dentro das frases imperativas, nós também temos aí as afirmativas e as negativas. Mas aqui não há maneira direta ou indireta. Sempre é fazendo um pedido, ordenando ou dando um conselho. Já nas frases optativas, o emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Ele não está afirmando, não está declarando, não está ordenando, não está perguntando. Ele está ali exprimindo um desejo, algo que ele quer. Exemplo: que Deus te acompanhe. Ele está desejando ali que ele faça um bom percurso, que Deus o proteja. Muitas felicidades nesta nova fase. Também é um desejo que a pessoa tenha muitas felicidades, que a pessoa seja muito feliz. Pode ser numa nova fase, que pode ser de aniversário, pode ser de algo que ele conseguiu alcançar. Então, optativas. Quando você ouvir frase optativa, que vai aparecer certamente no decorrer aí das nossas tarefas, no decorrer do nosso livro, vamos ter frases optativas. Você já sabe que é o quê? Uma frase que está aí expressando desejo. Bom, já falamos aí de frases, agora vamos falar de oração. Professora, chega o momento da reflexão. Calma, essa nossa oração quer dizer o quê? O enunciado com verbo. Frase, eu já vi que não precisa ter verbo, a não ser as frases verbais. Mas outro assunto está aí para depois. No momento, a gente vai dizer que a frase não precisa de verbo. Já a oração, o enunciado com verbo ou locução verbal. Para ter oração, é preciso ter verbo, enquanto na frase pode ou não ter verbo, na oração obrigatoriamente tem que haver verbo. Vamos para alguns exemplos. Mas antes de eu dar exemplos de oração,
Vamos lembrar o que é locução verbal. Eu quero que vocês se atentem aqui, ó. Locução. Quando eu falo de locução, eu estou falando de mais de um. Vamos dizer assim, popularmente, mais de um. Se é locução, é mais de um. Tem uma locução verbal, locução digitiva, mas locução já sei que é mais de um. Aqui, locução verbal. É a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e o outro principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Mas, professora, locução aqui, olha, está dizendo que são dois ou mais verbos. Como é que a senhora está dizendo que é só um? Não estou dizendo que é só um. Eu estou dizendo que os dois, lembram lá? Quando eu costumo dizer, que alguns já estudaram comigo aí já sabem, são best friend forever, que eles se complementam, eles se auxiliam, eles se ajudam. Então, se são best friend, é como se fosse aí só tivesse o valor de um. Então, estão se complementando, apesar de eu ter dois ou mais verbos, vai ter só o valor de um. Vamos ver o exemplo? Na locução verbal estou lendo, eu tenho o verbo auxiliar, que é o estou, e o verbo principal, que é o lendo. Aqui eu observo que eu tenho dois verbos, mas ele tem o valor só de um. Lembrem sempre disso, gente. Locução verbal, dois ou mais verbos, mas com valor de um, ok? Vamos dar outros exemplos. Exemplos aí de oração. Acabamos finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo para casa. Observem que todas as orações eu tenho um. Isso mesmo, eu tenho um verbo. Muito bem. Verbo da primeira oração. Acabamos. Da segunda, levaram. Da terceira, que é o verbo ser. Estamos indo. Que? Isso, bem observado. Estamos indo é uma locução verbal. Muito bem. Mas que tem o valor de apenas um verbo. Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Vamos para o próximo. Já falei de frase, ter ou não ter verbo. Já falei de oração, obrigatoriamente ter verbo. Agora vamos falar de período. Conceito: frase com uma ou mais orações. Eu tenho aí dois períodos. Período simples, só há uma oração, ou seja, só tem um verbo, que é chamada de oração absoluta, porque eu só tenho um verbo. Simples, um verbo. Período composto, há mais de uma oração. Já está falando, o próprio nome já está falando. Composto, quer dizer que eu tenho mais de um. Enquanto no simples, no período simples, eu só tenho um verbo, no período composto, eu tenho dois ou mais verbos. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Sim, se eu tiver, eu posso ter no período simples ou no período composto uma locução verbal? Sim, mas lembrando sempre que a locução verbal eu tenho valor apenas de um verbo. Bem observado. Bom, vamos lá. Para saber quantas orações há em um período, é só contar quantos verbos ou locução verbal, no caso, locuções verbais, há nesta oração. Aqui eu tenho um exemplo. Pedro correu hoje. Eu tenho quantos verbos? Um verbo. Qual é esse verbo? Muito bem, verbo correu. Então, eu tenho um período simples ou composto. Um minutinho para você pensar. Muito bem, eu tenho um período simples, porque eu tenho só um verbo. Outros exemplos aí de período simples. Observem, período simples, eu tenho apenas um verbo. Estamos felizes com o resultado. Olha o meu verbo aqui destacado. Estamos. Faltam apenas alguns dias. Verbo, destacadinho, falta.
exemplos aqui de período composto. Aprendeu um verbo período simples. Período composto. Faça como eu pedi. Eu tenho aí quantos verbos? 2 verbos. Então, por isso eu tenho um período composto. Começou a gritar enquanto eu ia passando. Observe que aqui eu tenho começou e tenho gritar e ia passando. Eu tenho aqui uma locução verbal que equivale a um verbo e outra locução verbal que equivale também a um verbo, mas apesar de eu ter locuções verbais, mas eu tenho aí que equivale a um verbo, eu tenho 2 locuções aqui. Então, se eu tenho 2 locuções verbais, eu tenho um período composto, porque a locução verbal tem valor apenas de um verbo, mas aqui eu tenho 2 locuções, então eu tenho um período composto. Espero que vocês estejam conseguindo aí entender. Vamos lá. Eu amo trabalhar com exemplos. Então, por quê? Porque eu acredito que quanto mais exemplos, melhor de assimilar o conteúdo. Trouxe aqui mais exemplos de período simples e período composto. Analisem, copiem esses exemplos no seu caderno e dica muito importante. Para eu diferenciar período simples do período composto, eu destaco primeiramente os verbos. Nós aprendemos isso anteriormente, lembra? Vamos lá. Período simples. Os dias de verão são muito quentes. Eu tenho um verbo, destaquei o meu verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e tenho um período simples. Próximo exemplo. Acorda, Dona Maria. Eu tenho um verbo, uma oração, também tenho um período simples. Próximo. Viajarei sempre nas minhas férias de janeiro. Eu tenho um verbo, uma oração, período simples. Deu para entender? Período simples, sempre uma oração. Vamos lá para o exemplo do período composto. Não sei quantos exercícios havia na prova. Destaquei aqui os 2 verbos. Já sei que eu tenho aí 2 verbos, 2 orações, então eu tenho um período composto, muito bem. Eu guardei dinheiro e comprei um carro. Olha que coisa legal. Tenho 2 verbos, 2 orações, então eu tenho um período composto. Cantei e dancei no meu aniversário. 2 verbos, 2 orações, então se eu tenho 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto. Muito bem. Vou apresentar para os senhores esquemas para vocês fixarem melhor o conteúdo do que nós estudamos nos slides anteriores. Copie no seu caderno. Então, vamos lá. Esquema 1. Frase, comunicação, verbal ou nominal. Como nós falamos, a frase ela é o jeito de nós nos comunicarmos com nossos interlocutores, ou seja, um oi, um olá, um tudo bem, como você está, vai chover hoje. Tudo isso faz parte das frases, que pode ou não ter verbo. Mas, como a gente está falando de frase, a maioria delas não terá verbo, ela será uma frase nominal. Existem exceções, certamente, que são as frases verbais, mas não é obrigatório haver verbo. Vamos lá agora. Oração, verbo, predicado. Gente, a oração é obrigatória ter verbo. Toda oração terá verbo. Então, não será uma oração, e sim uma frase. Aqui no esqueminha, nós podemos observar o predicado, porque o verbo ele estará dentro do predicado, sempre no predicado. O predicado, ele pode ser verbal, pode ser nominal e pode ser uma fusão dos dois, que pode ser verbo nominal. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal,
verbo de ligação. Predicado, verbo nominal, terá verbo de ação e ligação numa mesma oração, ok? Agora, período, uma comunicação completa. Ele pode ser simples, com apenas um verbo ou uma locução verbal, e ele pode ser composto com mais de um verbo e mais de uma locução verbal. Lembra o que é locução verbal? Volta lá no slide, hein? Vamos lá. Período simples, uma oração, um verbo. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo, 2 ou mais verbos, ok? Coloque esse esqueminha que você vai recapitulando, vai relembrando tudo que nós estudamos nos slides anteriores. Esqueminha 2, esqueminha das frases. Frase é todo enunciado de sentido completo, como eu falei para vocês, que a frase ela pode ser nominal e pode ser verbal. Frase nominal não apresenta verbo. Exemplo, que belo dia. Frase verbal apresenta verbo. O dia está lindo. Olha o verbo aí, está. Gente, como eu falei para vocês, a frase não é obrigatório ter verbo. Pode ter ou não. Esqueminha 3. Oração e período. Esqueminha da oração. É a frase ou o membro de frase que se organiza ao redor de um verbo. Está observando? Aqui ele está usando o termo frase com verbo, que é uma frase verbal. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Período é a frase constituída por um ou mais orações, ou seja, quando eu falo de período, eu estou falando de período composto. Oração, um verbo, mais de uma oração, já forma um período. Que o período pode ser simples, que é formado por uma oração absoluta, e o período composto, que pode ser, que é formado por mais de uma oração, ok? Então, oração e período. Nós temos aí mais 2 itens para o seu esquema. Bom, de brinde, vou dar aí para os senhores que nós vamos estudar no decorrer desse bimestre, vimos essa parte também no final do 4º bimestre, mas como é recapitulação, vamos ver um pouquinho antes da gente entrar novamente nesse assunto. Período, estou falando de período composto por coordenação e por subordinação. Por coordenação, é formado exclusivamente por orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que não exercem função sintática umas em relação às outras, isto é, são orações sintaticamente independentes. Lembre-se, coordenação, independência, ou seja, as orações coordenadas, elas vão ser orações independentes. Que elas podem ser coordenadas assindéticas. O assíndeto, gente, quer dizer sem conjunção. Esse ásion aqui de assindéticas quer dizer sem conjunção. Já as coordenadas sindéticas, elas precisam de conjunção. Lembre-se, nós temos uma aulinha também sobre conjunção e preposição. Dúvidas? Volte na nossa aulinha. Bom, as coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Já nosso período composto por subordinação, o próprio nome já diz que vai ser subordinada a outra. É formada por oração principal mais oração subordinada. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal, complementando seu sentido, isto é, a relação de dependência entre elas. Olha a diferença. Coordenadas, orações independentes, e subordinadas, oração dependente.
podem ser classificadas como oração subordinada substantiva, que ela vai ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Já a oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. E a oração subordinada adverbial, ela pode ser causal, consecutiva, final, temporal, condicional, concessiva, comparativa, confirmativa e proporcional. Calma, que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas nesse assunto, ok? Gente, chegamos à hora da atividade. Você vai transcrever todas essas questões para o seu caderno de atividade de língua portuguesa, ok? Vamos continuar naquele esqueminha de vistos. Nós vamos ter 3 aulinhas de recapitulação, então nós teremos 3 exercícios de fixação. Bom, aqui nós temos o nosso cabeçalho, que você vai transcrever. Depois nós temos aqui as questões. Prestem bem atenção, gente, em todas as questões. Transcrevam de maneira legível, respondam com responsabilidade e dúvidas podem perguntar. Aqui está tudo dentro do assunto, vá até o assunto e copie o que se pede. Bom, as respostas, né? Você vai assistir o vídeo e responder. Gente, a primeira questão você vai marcar as alternativas que estão no período simples. Lembra? Período simples, que tem só isso. Então, vamos lá. A segunda, você já vai marcar o período composto. Terceira, você vai classificar em frases declarativas, afirmativas, negativas, imperativas, interrogativas e exclamativas. Ah, professora, mas eu posso repetir se tiver 2 exclamativas, 2 imperativas? Pode sim, mas classifique corretamente. Aqui, na quarta questão, depois de assistir o vídeo atentamente, você vai colocar o conceito de frase. Na quinta questão, você vai colocar o conceito de oração. E na sexta, o conceito de período. Eu quero que vocês vejam a diferença de cada um deles e, com certeza, vocês já memorizaram, já aprenderam e irão transcrever corretamente. Bom, na oitava, você vai circular os verbos das frases abaixo. Gente, só verbos, não quero substantivo, não quero adjetivos, nem artigos, eu quero os verbos, ok? E a oitava questão, você vai dar o exemplo de 2 frases e 2 orações. Lembra a diferença de frase e oração? Então, vamos lá. Tudo isso, toda essa atividade que eu estou passando aqui, estou explicando no vídeo, vai ter aí em PDF que você vai transcrever para o seu caderno. Você vai ter um tempinho para isso, ok? Tchau, tchau, gente. Bom, gente, se cuidem, estudem, beijos e até a próxima aula. Espero ter ajudado e dúvidas, pode entrar em contato.